está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Você que tem a sua Bíblia, nós vamos ler Isaías 43, versículo 19. Depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22 e o versículo 36. E depois nós vamos lá em João capítulo 8, para a gente entender nesta noite o que Deus quer falar comigo e com você. Amém? Quem achou, diga amém. 43, do livro do profeta Isaías diz assim: eis que farei uma coisa nova. Vamos ficar até aí. Agora nós vamos lá em Atos, capítulo 13, versículo de número 22 e depois o versículo de número 36, que diz assim: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Quem foi retirado? Saul, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servindo conforme a vontade de Deus. Vamos ficar até aqui. Agora, João 8, versículo de número 32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dando continuidade. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Amém? Vamos ficar aqui e os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, como nós acabamos de falar, não era esta mensagem que Deus começou a ministrar meu coração durante a noite. Nós participamos de um culto familiar ontem, e eu cheguei e sentei na sala e falei: Senhor, eu preciso de uma palavra, como igreja, para trazer também para a tua noiva, porque nós não podemos aceitar qualquer palavra. Nós temos que vir na igreja e sair da igreja entendendo aquilo que Deus
está nos ensinando e está falando conosco. E o tema era o melhor refúgio. Aí eu vim mais cedo, entrei no banheiro e Deus falou: não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre legado. Quem na história bíblica deixou o maior legado para mim e você seguir? E nós seguimos ele até hoje. Quem deixou o maior legado? Jesus. E quando nós acabamos de ler em João capítulo 8, que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós hoje, irmãos, temos visto pessoas subirem em cima do altar e têm passado a palavra completamente diferente daquilo que Jesus ensinou e deixou escrito como legado para os seus discípulos seguirem. O que é a verdade? A verdade é a Bíblia. Não existe outra verdade fora da Bíblia. Ele fez o quê? Uma afirmativa. Se o Filho do Homem, ele referiu a Deus como homem, te libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando Jesus determinou esta palavra, ele deu a mim e a você o direito de sermos livres. O que é ser livre? Nós temos o poder de escolha. Sim ou não? Ele nos declarou livre. Então eu e você temos a chave da escolha. Qual é a escolha? Existem duas escolhas. Ou a escolha do sucesso, ou a escolha da derrota. Não existe outro termo. Ou é vencedor, ou é derrotado. Então vamos aprender aqui. Muitos se lembram de Davi como pequeno pastor. Irmãos, se nós formos estudar a história da família de Davi, da vida de Davi, e nós percebemos aqui que Davi não tinha muita atenção da sua família. Por quê? Davi era diferente de todos os seus irmãos. Se você olhar a Bíblia e estudar a vida de cada filho de Jessé, eles eram homens altos, formosos, e cada um deles tinha uma profissão. Um era frecheiro, o outro era guerreiro, eram homens capacitados. Mas quando Deus rejeitou Davi, dentro do versículo que nós lemos, quando foi retirado do meio de vós, Deus retirou Saul do meio da nação de Israel, porque o legado que Saul estava passando para o povo não era o legado que Deus queria que o povo aprendesse. Quando Saul começou a reinar, no começo do seu reino, ele buscava o quê? Orientação em Deus. Pelo seu reinado começar a crescer e o seu nome começar a ser reconhecido, Saul chegou a um determinado tempo que ele deixou de buscar direção em Deus e foi buscar direção em pessoas daquela época que liam mão. O único que sabe do nosso futuro é Deus. O único que conhece o nosso passado
é Deus. O único que conhece o nosso presente é Deus. E hoje isso não está diferente do tempo em que Saul reinou. Muitos estão deixando de buscar a orientação em Deus e buscando orientação no homem. E Deus deixou um respaldo na Bíblia, que maldito é o homem que confia no homem. Aquele povo confiou em Saul, mas Saul estava transmitindo um legado errado. Agora vamos trazer para mim e para você. Qual é o legado que nós estamos deixando na trajetória da nossa vida? Em cada ano que Deus permite eu e você nos amadurecer na idade, qual é o legado que estamos deixando para os nossos filhos, para a nossa família, para a sociedade, para o ministério, para a comunidade onde moramos? Qual é o legado que eu e você estamos passando para aqueles que nos observam? Deus olhou a atitude de Saul e chamou o profeta Samuel e falou: a partir de hoje eu rejeito Saul. E Deus falou com ele assim: até quando tu terás piedade? E Deus falou assim: prepara o azeite, vai a Jessé o Belamita, porque lá existe um homem que é conforme o meu coração. Às vezes você está aqui nesta noite e tem passado por diversos momentos de alto e baixo. E às vezes você não entende o porquê que você enfrenta tantas lutas. É porque Deus te escolheu. É porque Deus quer que você deixe um legado para a sua casa, a sua família, os seus filhos. Vamos entender. Primeiro legado que temos que deixar, espiritual, que está registrado em Salmos, capítulo 32, versículo 7. Davi foi um homem, depois de Jesus, que deixou o maior legado registrado na Bíblia. Diz assim: tu és o lugar em que me escondo. No início do culto você ouviu a irmã falando do livramento. Em Deus, nós nos escondemos das ciladas, dos laços que o passarinheiro, que representa Satanás, tem armado para tentar nos pegar. Então nós escondemos em quem? Em Deus. E Davi escondeu em quê? Em Deus. Porque Davi foi perseguido por Saul. Saul queria matar ele. Mas ele diz: tu me preservas da angústia. Tu cinges de alegria cantos de livramento. Aí embaixo está Sela. Eu pergunto para mim e para você. Eu tenho 41 anos de idade. Quantos livramentos o Senhor já me deu? A idade que você tem, quantos livramentos Deus já te deu e tem dado? Como foi com Davi? Davi deixou um legado espiritual. O que é um legado espiritual? É você confiar plenamente em Deus.
Saber que existe um Deus que se preocupa comigo e com você. Sabendo que existe um Deus que cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Irmãos, o segredo do sucesso e da mudança está na nossa mão. Deus nunca mudou e nunca mudará. Deus continua o mesmo. O Deus que criou tudo. Como nós ouvimos domingo pela manhã, na mensagem, em tudo nós vemos o quê? A mão de Deus. Quantos já estiveram do nosso lado? Quantos já sentaram na cadeira do nosso lado e não estão mais hoje? Porque Deus te escolheu. Davi foi forçado a viver em fuga. Muitas vezes ele teve que se esconder na caverna de Adulão. Talvez você está aqui hoje e está se escondendo na caverna por causa daqueles que têm se levantado contra você. Às vezes, irmãos, acontecem situações na nossa vida que pessoas começam a se levantar contra você sem você entender o motivo. Aí você fica, meu Deus, por que esta pessoa está caçando problema comigo, sendo que eu não fiz nada com ela? Irmãos, quando você, preste atenção, quando você está direcionado por Deus, tudo que você faz incomoda. É mentira? Vamos ler mais um versículo. 1 Samuel, capítulo 22, versículo de número 1. Na caverna, aprendeu a desenvolver e confiar e esperar. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Olha só, irmãos, ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. Irmãos, na caverna, e eram com ele uns 400 homens. Davi aprendeu dentro da caverna a confiar, a desenvolver a sua fé e ter esperança. Talvez você está aqui nesta noite e tem vivenciado uma grande parte da sua vida no deserto. É no deserto que Deus molda o caráter do homem. É no deserto da nossa vida que aprendemos a compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a maioria dos homens e mulheres foram para o deserto. Porque no deserto nós aprendemos a confiar. O que representa o deserto? Terra seca. Não tem nada. É onde nós aprendemos a depender de Deus em tudo que vamos fazer. E quando o profeta foi até Jessé, ele unge Davi
Davi foi rei imediato? Não. Se não fugir da minha mente, ele teve que esperar 13 anos para começar a reinar. Quantos devem ter olhado para ele e falado assim: pai, você não recebeu a unção de rei? Quando que você vai começar a reinar? Irmãos, cada um de nós que aqui estamos, temos uma promessa de Deus. Mas nós temos que saber esperar a hora certa para ela se cumprir. Deus havia ungido Davi, mas Deus também estava preparando o caráter de Davi. Qual foi aqui a primeira coisa que nós lemos? Legado espiritual. Qual era a função de Davi? Além de ser rei, ele tinha sobre ele a responsabilidade de guiar uma nação diante de um Deus todo-poderoso. Ele tinha que ter o quê? Intimidade com Deus. Assim é eu e você. Você acha que os nossos filhos nos observam? Quando você dobra o seu joelho para orar, quando você pega a Bíblia para ler, eles ficam observando. Este é o legado que você está deixando para eles. Um dia eu sentado na minha sala, Deus falou comigo assim: você se preocupa em orar com tantas pessoas, mas você não tem tirado tempo para orar com seus filhos. Eu tenho um garotinho de 6 anos. Eu estou ensinando a ele a conhecer o Deus que nós servimos. O legado. Nós temos que deixar um legado para sermos lembrados pela nossa descendência, assim como Davi é lembrado até hoje, assim como Jesus está vivo e todos os dias Ele nos ensina o seu legado. Temos que aprender o legado espiritual. A parte do legado de sua vida é intimidade com o Senhor. Fora impressionada no livro de Salmo. Agora, segundo legado, comunitário. Está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 e o versículo de número 10, que diz assim: da idade de 30 anos, era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Versículo 10. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Preste atenção. Ele iniciou o seu legado com 30 anos de idade. E ele reinou 40 anos. Quando eu e você deixamos um legado que tem a influência de Jesus, nós aumentamos e crescemos, porque Deus é comigo e com você. Ele reinou 40 anos. Deus foi com ele. Davi viu grandes coisas acontecer através da sua vida. Agora, 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 14 e o versículo 17. E Davi reinou sobre todo, ó Israel,
e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. Versículo 17. E Benai, filho de Joada, estava sobre os quiriteus e peliteus. Porém, os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Irmãos, quando nós deixamos legado, nós conseguimos influenciar as pessoas a estar ao nosso lado. Ali os filhos estavam junto de quem? Do rei Davi. Agora em 1 Crônicas 27, versículo 32 e versículo 34. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido, e também escriba. E Jeiel, filho de Acmani, estava com os filhos do rei. Irmãos, quando nós transmitimos a mensagem que liberta, as pessoas têm prazer de estar à nossa volta. Você está entendendo? Quando a pessoa tem um legado bom, as pessoas têm prazer de estar ao redor dela. Aonde Jesus passava, quando ele estava aqui na terra, como homem, o que acontecia? A multidão o cercava, porque ele tinha um legado que influenciava as pessoas a conhecer a verdade. Por que muitos hoje não querem conhecer a verdade? Porque a culpa, da maioria das vezes, é de muitos cristãos. Pela forma, pela atitude que ele trata as pessoas. Existe muito cristão que quando vê uma pessoa que está na rua, ele de vez de passar ali, cumprimentar ou dar uma palavra, ele atravessa a rua. Jesus ia aonde estava os necessitados. Legado de empatia. O que é empatia? É sentir a dor do próximo. Você já andou na rua e você já se deparou com uma situação que parte o teu coração? Algum momento você já se colocou ao lugar daquela pessoa? Quem aqui já fez isso? Você passar e ver a pessoa sofrer e você se colocar no lugar dela. Ontem eu ouvi uma palavra no culto de família do paralítico, a qual 4 homens teve atitude e sentiu a dor daquele homem. Os 4 homens se colocou ao lugar deles. E Jesus estava dentro de uma casa, pregando a verdade. Ele estava ensinando a verdade que liberta. A multidão era tão grande que os 4 amigos não conseguiam passar com o paralítico. E ele se colocando no lugar daquele homem. Eu imagino que aqueles 4 homens estavam pensando: qual foi o dia que este homem pôde levantar da sua cama e caminhar pela manhã, ou correr? Eles reuniram e falaram: precisamos tomar uma atitude para ver a alegria deste homem.
Sabe o que eles fizeram? Por baixo não tinha condição de ir. Eles fizeram um desafio. Subiram com a cama para cima do telhado. Começa a imaginar a cena. É a mesma coisa, Jesus está aqui dentro. E lá fora uma multidão e aqui uma multidão. E lá fora tem 5 pessoas. 4 amigos e uma que depende de tudo, de ajuda de alguém. Um sobe e tira a telha e avista Jesus. E ele olha para os 3 e fala: Jesus está no meio. Eu começo a imaginar aquela cena. A poeira do telhado caindo no meio onde Jesus estava. E Jesus para de pregar a mensagem e começa a olhar para o alto. E dentro dele ele começa a sorrir. Porque ele está deixando legado espiritual. Na caverna nós desenvolvemos a confiança. A caverna daquele homem era o leito, era a cama. Ali ele desenvolveu a confiança e achou 4 amigos que tiveram atitude, fé e ação. Desceram a cama diante de Jesus. Jesus olha para aquele homem e viu o sofrimento nos olhos dele. E ele falou assim: pega a tua cama e anda. Qual que é mais fácil? Você pegar a cama ou você andar? Hein? Eu imagino a cena de toda aquela multidão quando viu o extraordinário acontecer. Jesus falou: eu sou a libertação. Se eu te libertar, você é livre. Aquele homem levanta com seus 4 amigos, a cama nas costas e sai andando. E Jesus ensinando a verdade. 1 Crônicas 27, versículo 25 e o 31. E sobre os tesouros do rei estava Asmafete, filho de Adiel, e sobre os tesouros do campo, das cidades e das aldeias, e das torres, Jonatas, filho de Uzias, e sobre o gado moído, Josias, o Orgrita. Todos esses eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. Volta comigo lá atrás na história. Davi era simplesmente no início um pequeno pastor de ovelha. Agora, com o legado que ele aprendeu, as pessoas estavam administrando a fazenda do rei Davi. Quem administra a nossa vida? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Jesus, aquele que em breve voltará para nos buscar. A Bíblia diz: Maranata, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Ele está preparando com seus administradores a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, aonde eu e você habitaremos e reinaremos com Cristo para sempre. Legado familiar. 1 Crônicas 28, versículo 9, parte A, que diz assim:
E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Que legado é esse? Faça tudo melhor do que eu fiz para o Deus que eu sirvo. De que forma eu e você, como pai, temos passado o legado para eles? Davi senta na cadeira e chama Salomão. Seja fiel com Deus em tudo que você fizer. O que Deus deu a Salomão? Sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Para continuar o legado espiritual. Ele já era rico. Não faltava nada para ele. Porque seu pai era rico. Era rei. Era dono de fazenda, mas ele falou: isto que eu tenho não é suficiente. O que é suficiente para o homem é ter intimidade com Deus Todo-Poderoso. Um belo dia Salomão estava dormindo. Deus visita ele, começa a conversar com ele. Salomão, me pede o que queres. Ele podia pedir mais riqueza, ele podia pedir mais posse, ele podia pedir mais coisas, mas ele falou assim: Senhor, a única coisa que eu quero, sabedoria, para conduzir o teu povo, e o povo não errar. É o que eu e você temos que pedir, irmãos, para nós conduzirmos o legado para a família, para os nossos filhos crescerem na presença de Deus. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18. E sucedeu que no ano 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi, dizer-lhe que a criança estava morta, porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como? Pois lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria. Irmão, qual foi essa situação aqui? Quando Davi também cometeu grandes erros gravíssimos. Que criança é essa que está referindo aqui? Quando Davi se relacionou com Betseba, ela ficou grávida. E isto entristeceu muito a Deus. E Deus mandou o profeta na casa de Davi e falou com ele assim: a espada não vai sair do meio da sua casa. Qual foi o sacrifício, o preço que Davi pagou? Deus não permitiu que a criança vivesse, que Betseba estava esperando. Davi também cometeu erros, como eu e você cometemos erros. Mas nós temos que tomar cuidado com a escolha que fazemos. Agora, 2 Samuel 13, versículo 1 e o versículo 14. E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. Olha só, irmão. Aqui, porém, ele não quis dar ouvido à sua voz antes. O que aconteceu aqui?
cujo nome era Tamar. Irmão, aqui começou a divisão na família de Davi. Porque o irmão estrupou a própria irmã. Preste atenção no que Deus vai falar comigo e com você agora. Toda atitude que tomamos errado tem a consequência. Ou escolha que fazemos errado para a nossa vida tem o quê? A consequência. Olha só o que aconteceu aqui dentro dessa família. O irmão estrupa a irmã. Depois o irmão quer matar o que estrupou a irmã. E depois o filho quer matar o pai. Absalão querendo tomar o quê? O trono do rei Davi. Por que isso aconteceu? Por causa de uma escolha. Uma atitude errada. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. É a Bíblia que está dizendo. Às vezes a mim, os meus filhos, pagam pelo erro que eu cometi, sendo que eles não têm nada a ver. Você está me entendendo? Às vezes a atitude que nós tomamos errada, quem paga é os filhos. Então eu pergunto para mim e para você, qual é o legado que estamos deixando para eles? 2 Samuel 13, 23 e 32. E aconteceu que, passando 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azar, que está junto a Efraim, e convidou Absalão e todos os filhos do rei. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga a meu senhor que mataram a todos os moços e filhos do rei, porque só morreu Amon. Porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, o meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amon. Irmãos, por que Amon morreu? Porque ele havia destruído a pureza de sua irmã Tamar. Vamos trazer para mim e para você no século 21. Isso hoje deixou de acontecer? Sim ou não? É a realidade que nós estamos vivenciando hoje. O pai não respeita mais a filha. O filho não respeita mais o pai. Estão criando leis, né? Permitindo mãe casar com filho. É o que está acontecendo, irmão. Quando nós fugimos do legado que Jesus ensinou. É a verdade que transforma o homem. 2 Samuel 16, 22. Davi chorou amargamente quando Absalão foi morto. Davi perdeu 2 filhos. 16, 22 diz assim: estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço. E Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Olha só, irmão. O filho pôs a mão naquilo que não pertencia a ele.
mas sim o seu pai. 2 Samuel capítulo 18, 9 e 33. Eu já estou encerrando para você entender o final. 18, 9 e 33 diz assim: e Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montando num mulo, e entrando a mula debaixo dos espinhosos ramos de um grande carvalho, pegou-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Olha só, irmão, o legado deste pai. Qual é o legado que Davi tinha? A empatia. Mesmo Absalão querendo matar ele lamentou a perca de seu filho. Contudo, onde foi o maior pecado, ali também foi o seu maior arrependimento e confissão. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou os teus pecados, e não morrerás. É o que Deus faz comigo e com você. Às vezes nós lemos na Bíblia que Judas traiu Jesus pelas moedas e um beijo. Quantas vezes eu e você traímos Jesus hoje? Hein? E ele está dizendo a mesma coisa. Também o Senhor perdoa os teus pecados e não morrerás. Quantas vezes o Senhor já nos perdoou hoje? E continua nos perdoando. Mateus 12, 23. Mateus 12, 23 diz assim: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este filho de Davi? Jesus foi referido a filho de Davi, porque da geração e da descendência de Davi chegou a Jesus. Agora Mateus 15, 22. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha o legado que Davi deixou. Até no Novo Testamento as pessoas referiam a Jesus lembrando de quem? De Davi. Será que quando eu e você partimos desta terra, alguém vai lembrar em mim e em você pelo legado que estamos deixando? Davi já tinha morrido, mas ele estava sendo lembrado de homem. Toda vez que alguém chegava diante de Jesus, o nome de Davi era lembrado. Por quê? Por causa
do seu legado. Davi pecou, mas Deus o perdoou. E chamou ele o quê? Segundo o seu coração. Mateus 20:30. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Será que quando eu e você não tivermos mais presente na vida dos nossos filhos, será que os nossos filhos, quando dobrar o joelho, eles vão falar assim: Deus Todo-Poderoso, Deus do meu pai Leandro, faça como o Senhor fez na vida do meu pai, dê continuidade na minha vida. Será que os nossos filhos vão poder referir o nosso nome ao Todo-Poderoso? Qual é o legado que nós, como pai e como servos, temos deixado na terra? Mateus 21, versículo 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana, ó filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mateus 22:42. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz tem propósito. Não existe acaso para Deus. Talvez você já viu muitas pessoas falar com você: esse é o acaso. Não existe o acaso. É propósito de Deus. E dizendo: que pensai vós do Cristo, de quem é filho? Eles disseram: de Davi. Olha só o legado que Davi deixou, irmão. Todas as suas obras são perfeitas, têm propósito claro. Deus quer nos usar para deixarmos um legado. Como seremos lembrados pelas gerações futuras? E encerro aqui agora com o versículo de Romanos 8, versículo de número 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos ama, irmão? Jesus. Independente da condição que encontramos aqui agora, Ele nos ama. Ele nos ama. E os nossos pecados foram perdoados e lançados no lago do esquecimento. E o último versículo eu achei aqui, Naum, capítulo 1, versículo 7. Que era o versículo da mensagem que eu tinha falado com você. Que diz assim: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Amém? Talvez você está angustiado hoje, está angustiada. Deus é a sua fortaleza. Deus conhece cada um que vem na igreja e sabe quem confia e quem não confia.
Amém? Eu deixo esse versículo final para a sua meditação. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da sua angústia e conhece os que confiam nele. Nós estamos em pequeno grupo, mas Deus sabe, dentro deste pequeno grupo que estamos aqui, quem realmente crê nele verdadeiramente. Porque Ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem te liberta é Jesus. E você nesta noite é livre. Qual é o legado? Fica de pé. Qual é o legado? Eu não sei por que Deus permitiu trazer esta mensagem. Eu te mostro aqui no caderno. A mensagem que a gente ia ministrar era o melhor refúgio. Mas Deus mudou. Talvez Ele quer ensinar alguém que aqui está nesta noite. E mostrar para mim e para você qual tem sido o legado que estamos passando até agora para as pessoas que veem a gente. Deu para os irmãos entenderem? Amém? Não ficou dúvida. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade de cuidar da nossa família é nossa. A responsabilidade espiritual da nossa família é nossa. A responsabilidade de fazer o ato social é nosso. Porque tudo isso Jesus fez por mim e por você. Amém? Fecha os teus olhos. Nós ainda temos 10 minutos. Eu peço até perdão, Jonathan. Vamos orar aqui 5 minutos. Mas eu creio que ele vai entender. Porque só discerne as coisas do Espírito quem está no Espírito. E o Espírito Santo vai mostrar para ele o porquê que Deus permitiu nós ouvirmos esta palavra hoje. Porque chega, irmãos, de nós brincarmos de ser cristão. Ou nós servimos a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ou abandonamos e vamos curtir os prazeres que o mundo oferece. Porque as pessoas que estão lá fora, ela está de olho em mim e você. Porque você vê muitas pessoas aí pregando, mas a pessoa ela fica te observando. Se realmente aquilo que nós pregamos, estamos vivendo lá fora. É por isso que muitas pessoas não convertem. Porque tem muitos cristãos que estão dando mau testemunho. Ele prega aqui, quando chega em casa ele xinga, ele bate na esposa, ele espanca o filho. Aí quebra tudo aquilo que nós estamos pregando. Qual o legado que estamos deixando? Amém? Feche os teus olhos. Tem como você colocar uma canção, a gente orar 5 minutos e eu vou encerrar na hora certinho. Depois, se precisar puxar a orelha minha aqui, ó, o Jonathan pode puxar ali no cantinho, não tem problema. Porque era isso que Deus queria falar comigo, com você. Qual o legado que estamos deixando para a nossa descendência futura? Feche os teus olhos. E o Espírito Santo vai te mostrar o que eu e você ainda precisamos mudar. Eu não preciso apontar o seu erro, você não precisa apontar o meu erro, porque nós temos um amigo que habita dentro de nós. E ele mostra para mim e para você o que eu e você ainda precisamos mudar para sermos íntimos de Deus, como Davi foi.
O Salmo 51, Davi chorou, porque o pecado era tão grande que consumia o osso dele. E ele falou: Senhor, contra ti, somente pequei, mas não retires de mim o teu Espírito Santo, torna-me da alegria da salvação. Quantos cristãos estão dentro da igreja, mas não tem mais alegria da salvação? Quantos cristãos têm medo de morrer, porque ainda não têm a certeza da sua salvação? O que eu estou te falando é a realidade que acontece, irmão. Tem muitas pessoas que não têm a certeza, se ele morrer agora, ele vai encontrar com o Senhor. Você tem essa convicção? Se você tem deixado o legado que Jesus ensinou, então você tem a convicção. Se o Senhor te chamar hoje, se hoje for o último dia de vida sobre nós, quando nós abrimos os nossos olhos do outro lado, o Senhor vai estar nos recebendo, dizendo: vinde, bendito do meu Pai, tomai por herança tudo aquilo que foi te preparado desde fundação da terra, do céu. Deus, Senhor, nos falta a palavra para agradecer, Senhor, o teu infinito amor, que é incondicional sobre nós, seres humanos.